Olá pessoal, beleza? Então vamos a mais um vídeo aqui da nossa série de leituras. Hoje a gente vai ler um trecho desse texto aqui. Também vou deixar o link do texto, o link para o texto completo aqui na descrição do vídeo. Então o título do texto é Henry Ford, The Man Who Changed America. Então o Henry Ford, o homem que mudou a América. Vamos lá, eu aumentei um pouco a fonte aqui porque me falaram que estava pequena, estava um pouco ruim de enxergar. Vocês comentem aí se desse tamanho tá bom. E se tiver aí, segue com esse tamanho aqui. Então, o parágrafo começa assim. Had Ford not been determined to do what he wanted to do, a tradução seria assim, não tivesse, né, tem um not aqui, não tivesse o Ford, não estivesse, né, determinado a fazer o que ele queria fazer. E aqui eu já quero chamar a atenção para uma coisa. Em inglês, vocês sabem, né, a morfologia do inglês ela não é desenvolvida como a morfologia das línguas latinas, como, por exemplo, a morfologia do inglês, que você tem do português, aliás, no qual você tem aquele monte de conjugação de verbo. Você tem as formas, né, de se escrever os verbos e tal, uma para cada situação. Subjuntivo, para o passado, para o presente, para o futuro, para as três pessoas gramaticais, singular, plural, as coisas. No inglês é muito reduzido isso. Então, você tem pouquíssimas formas de se escrever os verbos. Mas ele tem essas variações, né? De modo, de aspecto, então, de indicativo, subjuntivo, imperativo, essa coisa toda. Como que você vai saber exatamente como interpretar um verbo, né? Além de ter os verbos auxiliares, né? Que fazem essa alteração no verbo, dá essa alteração de sentido. Você tem também outras coisas, como às vezes uma outra palavra, uma conjunção, alguma coisa assim acrescentada na oração, faz a alteração, algum tipo de alteração no verbo, ou até mesmo a posição. Aqui a gente tem um bom exemplo de posição, tá? Repare na posição do had. O had ele é um auxiliar, né, ao verbo to be aqui, had been, mas ele está na posição anterior, antes do sujeito. E para quem já conhece um pouco de inglês, sabe que isso é uma posição típica das perguntas. Você traz o auxiliar para trás, por isso a gente sempre começa muitas perguntas com o do you, alguma coisa. No entanto, aqui não é uma pergunta. A gente pode chegar aqui no final da frase e ver não tem uma interrogação, não é uma pergunta. Então, essa posição também é usada para o subjuntivo. Então, como que eu sei que esse had ele é traduzido, ele é passado? Como que ele é traduzido para o tivesse e não para o tinha? Porque ele está na posição antes do sujeito e não forma uma pergunta, tá? Então, repetindo aqui a tradução, a frase fica não tivesse, na negativa, né? Não tivesse o Ford sido. Ou poderia até acrescentar um se aqui na tradução. Se o Ford não tivesse sido. Beleza? Então, essa acho que é o mais importante da leitura de hoje. Então, não tivesse o Ford sido determinado em fazer o que ele queria fazer, to do, and to do it his way, e fazê-lo da sua maneira. Aqui já fica mais uma nota, a palavra way era muito conhecida com o sentido de caminho, mas de uma maneira mais abstrata, ela abrange também o sentido, a aplicação de maneira, jeito, forma, né? A forma como algo é feito, a forma de se fazer alguma coisa. Então, o way aqui entra como jeito. 20th century America might have developed rather differently. Então, aqui, pegando esse bloco aqui, vamos interpretar. Então, lá na frente, a América vai voltando do século XX, né? Com essa adjetivação no inglês, essa modificação, você vai voltando, vai lá, pega o substantivo, vai voltando, interpretando ali os modificadores. Então, a América do século XX might have developed. Poderia, might, auxiliar, né? Modal verb, que pode indicar probabilidade. Poderia ter desenvolvido, né? Ser desenvolvido rather differently. A gente já viu em outro vídeo a palavra rather. Como eu falei, ela enfatiza algo. Muitas vezes ela vem formando comparação, rather than, mais do que. Mas às vezes não. Então, você tem que entender ele não só como comparativo, mas como algo que é um intensificador. Então, differently, aqui diferentemente, né, de maneira diferente, intensificado pelo rather. Em português podemos colocar um muito aqui. Então, a América poderia ter se desenvolvido de maneira muito diferente ou muito diferentemente.
or more slowly, ou mais lentamente, ou mais devagar. Seguindo, Ford would have complied with his father's wishes. Então, o Ford teria cumprido ou seguido, né, os desejos de seu pai. And become a farmer in Michigan. E tornado-se um fazendeiro em Michigan. Aqui, antes de seguir, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa muito importante também. Repare na estrutura da frase aqui. O verbo become, ele tem a forma no presente, que é become, assim como está aqui. Ele tem a forma became, que é simple past, né, passado, então seria tornou-se. E a forma become, também igual a essa, que é para o particípio passado, né, tornado. Então, tornar-se, become, tornou-se, became, com um A no lugar do O, e become aqui, tornado. Por que eu interpreto isso aqui no passado? Vamos repetir a frase aqui. O Ford teria cumprido com os desejos do seu pai e tornado-se. Porque se aqui está a forma do verbo no presente, por que eu interpretei ele no passado? Na verdade, essa aqui não é a forma do presente, essa é a forma do particípio passado, tá? Que, como eu falei, ela se escreve e se pronuncia igual ao do presente. O que acontece aqui é que você tem dois auxiliares, would have, dois auxiliares do verbo complied, teria cumprido, né? No entanto, a gente tem uma conjunção aqui, né? Um and aqui. E essas conjunções, conjunção coordenativa, esse tipo de o and, o but, o or, o que eles fazem? Eles trazem a estrutura da oração anterior para a seguinte. Então, eu posso entender que esses dois auxiliares, eles estão modificando esse aqui também, né? Fazendo, no have aqui, fazendo com que esse become seja o particípio passado e não o presente. Seria como se eu dissesse would have complied, blá, 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 and would have become. Esses dois estão presentes aqui no become também. Quem faz isso é o and, certo? Então, eu teria se tornado um fazendeiro em Michigan. And no one today would have heard of him. E ninguém hoje teria, would have, né, teria ouvido falar dele, heard of him. O verbo hear, né, hear of, essa expressão hear of, é ouvir falar de, saber de algo, tomar notícia de algo, certo? Ter conhecimento de alguma coisa, tipo, receber uma notícia. Então, aqui teria ouvido falar de. Então, tem o verbo falar aqui, mas entende-se dessa maneira como é a nossa expressão ouvir falar de, tá? To hear of, que conjugado no passado. Instead, ao invés disso, né? Em vez disso, aliás, he transformed the automobile from an expensive gadget for the rich. Então, em vez disso, instead é em vez disso, ele transformou, he transformed, the automobile, o automóvel, from an expensive gadget, de um dispositivo, de uma tecnologia, né, cara, gadget é tecnologia, para os ricos, for the rich, into an everyday vehicle, em um veículo cotidiano, everyday, which ordinary Americans could afford, o qual americanos comuns, ordinários, poderiam bancar. Afford é bancar, certo? Como a fonte ficou grande, eu não consegui colocar os dois parágrafos de uma vez na lousa. Então, eu vou colar o próximo parágrafo aqui agora. Vamos lá. Então, esse trecho eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, para vocês copiarem se quiserem, mas também vai ter o link para o texto completo. Seguindo, Henry Ford was born in 1863. Então, o Henry Ford nasceu em 1863, on a farm in Dearborn, em uma fazenda em Dearborn, Michigan, em Michigan, where his English grandfather, onde o seu avô, né, inglês, English grandfather, had settled, tinha se estabelecido. Muita atenção aqui para esse verbo settled, né? Ele é um verbo que deriva de set, né, que é de estabelecer, de colocar, né? Então,
significa aqui estabelecer-se, né? Então, ele tinha se estabelecido after leaving Ireland, depois de abandonar, de deixar a Irlanda. Então, o avô dele vem da Irlanda e se estabelece nessa fazenda aí. In 1847, em 1847. Though Henry's father was determined that his son should become a farmer, embora, though, Henry's father, o pai do Henry, was determined, estava determinado, that his son, que o seu filho, should become, deveria tornar-se, a farmer, um fazendeiro. Henry had other ideas. O Henry tinha outras ideias. By his early teens, aqui significa no início da sua adolescência, alguma coisa assim, tá? Vamos interpretar aqui. Então, by é por, né? Para indicar aqui a preposição, né? Para indicar tempo. Os seus, early, embora a gente compreenda mais com o sentido de cedo, muitas vezes traduz para cedo ou adiantado, na verdade ele tem o sentido de inicial, algo no começo de alguma coisa. Usa-se early porque geralmente se refere ao começo de alguma coisa, cedo, o começo do dia e tal. Mas ele tem o sentido de uma coisa, do início de algo, tá? Teens, aqui, são os anos dos 10. Então, dos 10 ao 19, os anos em que tem o número 10 ali, tá? E você vai ver que tem os 10, tem 10 ali, tem a palavra teen ali na maioria deles, né? 14, 15. Então, no início dos 10, dos anos que comprimem o número 10 neles. Então, no início dos 10. He had developed, aqui para traduzir isso aqui seria um pouco complicado, né? Seria no início da adolescência, tal, por volta dos 10 anos, ou pouco depois dos 10 anos, alguma coisa assim. He had developed a passion for mechanics. Ele tinha developed a passion, uma paixão por mecânica. And was set on becoming an engineer. Então, e estava set on. O verbo set, não tem conjugação, né? Então, sempre set. A expressão set on é estar estabelecido, estar firme em algo. Lembra lá do settle? Eu chamei a atenção. Ele deriva do set, que é de estabelecer, né? Pôr, estabelecer, colocar. Então, aqui é o verbo do qual ele derivou. Essa expressão, que vai ter um entendimento mais abstrato de estabelecer-se também, né? De colocar, de firmar-se, a gente pode entender como determinar-se também, certo? Então, é um sinônimo do determine, que é determine. Então, ele estava determinado, né, em tornar-se, on becoming. Esse aqui não é tornando-se, tá? ING não é gerúndio. Ele está nessa forma aqui porque tem uma preposição regendo ele. Ele é introduzido na oração por uma preposição, tá? Porque está subordinado ao verbo anterior. Então, quando é assim, o verbo é posto na sua forma do particípio presente, ou a forma do ING. Então, em tornar-se, traduz para o português para o infinitivo, um engenheiro. Leaving home at 16, deixando a casa, partindo de casa aos 16, he walked to Detroit. Então, ele foi para Detroit, ele caminhou para Detroit. And became an apprentice. E tornou-se um aprendiz. Olha de novo o verbo become aqui, agora conjugado de outra forma. Então, nesse texto tem todas as formas do become lá. Presente, o passado simples e o particípio passado. Tornar-se um aprendiz. Working for various employers. Trabalhando para diversos empregadores. Employers é empregador. And learning about mechanics. E aprendendo sobre mecânica. Steam engines, motores a vapor, steam é vapor. And in due course é no tempo devido, no curso devido. Course é curso. Então, aqui na tradução seria melhor no tempo devido. Due é aquilo que é devido, né? Aquilo que é próprio de, no tempo próprio, no momento certo, no momento apropriado ou no momento devido. Né? Fica aí várias possibilidades de tradução para isso. The internal combustion engine. Então, o motor, pegando todos os modificadores aqui, né? Então, a gente pega o artigo, vai lá para frente para o substantivo, o motor de combustão
interna, né? O motor que que se usa nos carros hoje. Então, esse foi um pouquinho da história do Henry Ford, né? O cara que inventou a produção em linha, tal, aquela coisa toda. Vai ter o link aqui para vocês lerem o texto completo, caso se interessem. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.